Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos fazendo o Cefet Rio de Janeiro, a prova, né, aplicada nesse ano de 2013 para o ano letivo 2014, que é a última prova, né, aplicada pelo Cefet Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos fazer essa questão? Uma questão bastante interessante, bem diferente, vale a pena a gente fazer. Na meia maratona do Rio de Janeiro de 2013, os corredores Robson e Hudson largaram juntos, com velocidades constantes, perfeito? Sabendo que Robson chegou 411 metros na frente de Hudson e que a velocidade de Robson é 30% superior à velocidade de Hudson, qual a distância percorrida por Hudson até o momento em que Robson cruzou a linha de chegada? 4 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos lá, gente, vamos começar pensando, raciocinando o seguinte. Ele fala que eles estão ambos com velocidades constantes. Isso não quer dizer que as velocidades sejam iguais. Elas são constantes, ou seja, não se alteram durante todo o percurso, mas a gente lê no problema, no continuar da leitura, que o Robson, né, ele tem 30%, a velocidade dele, né, é 30% maior que a velocidade do Hudson. Ambos são velocidades constantes, só que a do Robson é 30% maior. Tanto é que ele chegou 411 metros à frente do Hudson. Tá bom? E aí a gente vai começar a pensar o seguinte. Vamos lembrar o que é velocidade, gente? Velocidade é a razão entre o espaço e o tempo, né? Isso é aquela coisa do delta, né? Delta S sobre delta T, variação de espaço, variação de tempo. Matematicamente, a gente considera a velocidade como sendo a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer esse espaço. Perfeito? E a gente vai perceber o seguinte: velocidade e espaço são grandezas diretamente proporcionais, né? E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, gente, quanto maior for a velocidade, maior será o espaço. Claro, isso eu tornando o tempo constante, no mesmo tempo. Perfeito? Então, se eu tenho uma velocidade 30% maior, com o tempo constante, vou manter o tempo constante, o meu espaço terá também 30% maior. E essa é a grande dica para a gente resolver o problema, tá certo? Só para dar um exemplo, eu tenho 100 km por hora. Vamos pegar uma outra velocidade, 130 km por hora. Vamos concordar que a segunda velocidade, né, é 30% maior. Olha só, em uma hora, no mesmo tempo, o primeiro andou 100 km, o segundo andou 130 quilômetros, ou seja, 30% a mais. Então, um aumento de 30% na velocidade vai me levar ao aumento de 30% no espaço. E aí, olha só, esse aumento de 30% no espaço, o problema está dando, gente. Né? Esses 411 metros que ele chegou na frente são 30%, porque a velocidade dele era 30% maior. E aí eu vou concluir o seguinte: os 411 metros são os 30% na distância percorrida. Com isso eu concluo que 30% equivale a 411 metros. Ele não andou 30% a mais? Então esses 411 metros são os 30%. E aí eu percebo o seguinte, se eu dividir por 3 ambos aqui, olha o que acontece. 10% será quanto? 411 dividido por 3, isso dá 137 metros. Mas não é isso que eu quero, não. O que eu quero é 100%. Olha só quanto é 100%. 137 metros. 1.370 metros. Isso foi o que o nosso amigo Hudson andou. O nosso amigo Robson andou 30% a mais que isso. Então o Hudson andou 1.370 metros e o Robson andou 30%, ou seja, 130% dessa distância, que equivale, claro, a 1.370, o que o Hudson andou, mais essa diferença de 411 metros, que me leva ao total 1.781. Vamos ver qual é a pergunta? Qual a distância percorrida por Hudson? Né? O Hudson foi nosso amigo que percorreu os 100%, o Hudson andou 1.370 metros, enquanto o Robson andou um pouquinho mais, andou justamente os 30% a mais, 411, andou 1.781, mas o que ele pergunta é o Hudson andou 1.370 metros, e com isso a nossa resposta está na letra D. Perfeito, gente, uma questão simples, mas tem um detalhezinho, né, que às vezes a gente não percebe, mas entenda isso, gente. Quando eu aumento a velocidade, proporcionalmente aumentará a distância, gente, mantendo, claro, o tempo constante, não é isso? Então, aumentei 30%, isso quer dizer que a distância aumentou 30%, e justamente essa diferença aí são esses 30%. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, acreditando que os amigos tenham compreendido essa interessante questão aplicada pelo Cefet Rio de Janeiro 2013 para o ano letivo de 2014. Gente, é isso aí. Obrigado. Até a nossa próxima videoaula.